Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos tem concedido, para darmos sequência àquilo que Deus colocou nos nossos corações. Quero mandar um especial agradecimento a esse dia, para todas as mães do Brasil, em especial a minha mãe, por tudo que Deus tem feito, por todas as mães do Brasil, aquela mãe que senta no trono lá na Inglaterra, que ela é mãe também, e aquelas mães que eu conheci no centro da cidade do Rio de Janeiro, aqui nos Estados Unidos, os seus filhos, sabemos que são mães também, e que Deus possa estar abençoando, estar fazendo uma oração pelas mães no dia de hoje, e orarmos também pelo povo ali da Síria, pelos nossos irmãos da fé ali da Síria, ali do Oriente Médio, da África também, alguns continentes europeus, onde os nossos irmãos da fé estão sendo mortos. Nós estamos ficando tanto entristecidos, porque tanta crueldade com os irmãos e com as irmãs, pelo simples fato deles aceitarem Jesus e pregarem o Evangelho, e esperar a redenção e irem para o céu. Então, grupos estão se levantando para destruir nossos irmãos, e isso tem cortado o nosso coração, porque nós não vemos maldade em servir a Jesus, em servir a Deus. Nós estamos aqui, damos sequência, agradecendo ao pastor Steve pela oportunidade, ao Luiz, ao Rocio, e às pessoas que estão em nossa volta, porque sabemos que Deus, o plano que Deus colocou em nossas vidas, ele excede todo entendimento. No momento em que nós nos propusemos a fazer a vontade de Deus, nós passamos por algumas adversidades, e as adversidades que nós passamos, sabemos que Deus, Ele tem tudo reservado no tempo e no momento, para abençoar o seu povo. Nós, antes de lermos uma palavra, vamos fazer essa oração. Oramos também pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moro, pela doutora Janaína, e pelo processo que nós estamos vendo seletivo no Brasil, e o trabalho que está sendo desenvolvido, e que nossos irmãos brasileiros em todas as áreas podemos nos levantar hoje com um propósito, um objetivo, e vermos Deus trabalhar em nossas vidas, e o nosso povo e os cidadãos brasileiros terem a dignidade de crescer, de envelhecer e de ir para o céu com vidas, com dignidade de sobreviver, de poder viver o seu tempo de vida com direitos, que assessorado pelo governo, porque a função do governo é assessorar os cidadãos, assim como nós vemos nos Estados Unidos e em outros países, que nós podemos ver esses mesmos exemplos no Brasil. E esse tempo presente seja o tempo para nós refletirmos e saber o que Deus começou a fazer em nossas vidas, Ele vai levar efeito, mas para isso depende de nós estarmos fazendo a vontade dEle, pagando o nosso preço e deixar Deus trabalhar em nossas vidas, porque quando Deus começa a trabalhar em nossas vidas, Deus certamente Ele vai levar a efeito na medida em que você dê a Ele, Ele vai dar a você. Então, irmãos, que Deus possa estar abençoando mais uma vez a Lava Jato, mais uma vez o doutor Sérgio Moro, a doutora Janaína, e todos esses processos que nós estamos vendo, e que o nosso crescimento nessa geração, que nós possamos fazer uma marca positiva, porque o que vem atrás de nós, os nossos filhos, os nossos netos, possa ter um futuro de vida com dignidade. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, oro por todas as mães do Brasil, pela rainha da Inglaterra, que é mãe também. Oro por todas as mães que estão nas ruas, nas praças, debaixo das pontes, as mães que estão nos hospitais, as mães que estão nesse momento celebrando seus filhos, as mães que estão sozinhas, as mães que estão chorando. Oro por todas as mães do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo, que o Senhor possa estar abençoando, derramando a Tua graça, a Tua proteção, enviando providência onde tem fome, onde tem sede, onde tem falta de justiça, que o Senhor se faça presente. Deus de Israel, obrigado pela Tua presença, por saber que o Senhor é Deus, e o Senhor reservou esse momento para que nós possamos ver que o Senhor é Deus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por Jesus Cristo, obrigado pela Bíblia, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado, Deus de Israel, porque o Senhor é Deus e nós somos servos. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler uma palavra, irmãos, que se encontra no livro de Êxodo, então, sequência, né? O livro da lei, que Moisés, assim inspiradamente escreveu, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, Moisés teve o privilégio de escrevê-los. Então, nós vamos dar uma sequência, eu não sei quanto tempo mais, e Deus sabe de tudo. Então, o que nós podemos fazer enquanto tivermos oportunidade, nós vamos estarmos aqui glorificando o nome do Senhor. No capítulo de Êxodo, no capítulo 17, e no versículo
4, Moisés diz assim: e clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que fareis a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor. Está o Senhor no meio de nós ou não? Antes de Amaleque, no versículo 8, vir ao encontro de Israel, eu gostaria de ressaltar que Deus, quando tirou o povo lá do Egito, quando deu a Moisés esse privilégio, quando Moisés veio para o Egito, e contendeu Moisés primeiro com Deus, e falou com Deus que ele não era eloquente, não tinha um conhecimento, e era pesado de língua, e Deus falou para ele que foi Deus que fez o homem, fez a boca, fez o cego, fez o mundo, Deus fez tudo, mas que Moisés pudesse saber que Deus estava guiando ele, e que Deus iria na frente. E quando eles passaram, as maravilhas foram lançadas lá, Faraó foi no meio do Mar Vermelho, e ele pereceu. Então, quando atravessou o Mar Vermelho, voltou novamente o povo de Israel a murmurar contra Deus, e a murmurar contra Moisés, até o ponto que Moisés, nos estresse de Moisés clamou a Deus, insatisfeito com o povo que estava ali, lhe oprimindo, de uma maneira que Moisés clamou a Deus e falou com Deus, reclamando a Deus, porque o povo estava em extremo. Deus, Ele tem um propósito na vida do ser humano na terra, mas é necessário que nós tentamos entender a vontade de Deus, e a vontade de Deus normalmente, ela requer um preço e um sacrifício, e esse povo pereceu durante 430 anos lá no Egito, foram escravizados, viveram uma vida embaixo de dificuldade, embaixo de opressão, e alguns deles tiveram seus filhos mortos, primogênitos, quando as parteiras, alguns dos filhos eram afogados. Mas eles, quando saíram, atravessaram o Mar Vermelho, que Faraó foi embora, que Deus levou Faraó e todos a guarda nacional de Faraó, e o povo, quando saiu do outro lado, começaram a murmurar contra Deus. Então Deus tem um limite também. E Moisés assim tinha o seu limite, já estava insatisfeito de ter feito todo esse processo ao povo, e o povo não entendia, o povo não agradecia a Deus. Então Deus falou para Moisés: você vai e fere aquela rocha que vai sair água, e essa água você vai servir esse povo. E o povo, irmãos, não sabia que na frente aí vinha Amaleque. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe os homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para se assentar sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e de outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro, e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. Ele disse: porquanto jurou o Senhor, e haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amaleque se propôs a destruir o povo de Deus, porque sabia que quando Moisés saiu do Egito, Moisés trouxe na sua bagagem 2 milhões de judeus. 2 milhões.
Então, a travessia, que ela duraria mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, normalmente essa viagem até Canaã duraria umas 3 semanas, porque Deus tinha traçado um caminho, na frente ia uma nuvem, e essa nuvem vinha acobertando o povo do sol. Nos anos 80, eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro, que nos anos 80, ele foi trabalhar no Iraque. E ele falou para mim: rapaz, lá no Iraque, e quem não sabe, o Iraque, onde nós sabemos que, onde pertencia Saddam Hussein, então o sul do Iraque, segundo os historiadores, nos diz que ali estava o Jardim do Éden. Então, muitas coisas aconteceram naquela região, e quando esse amigo falou para mim: olha, durante o dia o sol é escaldante, chega a 50 graus centígrados, durante o dia, e à noite é de congelar o frio. Então, quando nós vemos na Bíblia esse relato de como Israel estava atravessando esse deserto, Deus se preocupou em colocar essa nuvem que cobria ao povo, e essa coluna de fogo que vinha atrás aquecia o povo à noite. Então, e na frente, junto com Moisés, vinham os murmuradores. E Deus, Ele tem paciência. O que Deus quer de nós, o que Deus sempre vai pedir, é a obediência. É nós estarmos fazendo a vontade dEle em espírito e verdade. Mas acreditar no Deus de Israel e acreditar no potencial que Ele tem a fazer em nossas vidas, isso torna-se uma maneira de que é pessoal. É entre você e Deus e a sua necessidade. Então, Moisés estava diante de uma situação, e a presença de Deus, ela se fazia real no meio deles. Então o povo não cessava de murmurar contra Deus. Então Moisés, simplesmente, depois dessa batalha, juntamente que Josué, foi a primeira aparição de Josué em público, em que Deus do céu já estava olhando para Josué e sabendo que Josué seria o próximo sucessor de Moisés. E o Josué, no hebraico, no grego, o nome dele representa Jesus, porque Josué foi um dos líderes que trabalhou em prol da sustentabilidade da fé e de acreditar na credibilidade no poder de Deus. Então, irmãos, esses 12 milhões de pessoas, nessa trajetória que duraria 3 semanas, e por muitas murmurações e desacreditar em Deus, eles percorreram 40 anos em círculos, percorreram no caminho que era de 3 semanas, andaram 40 anos no deserto. Então todos esses murmuradores, eles pereceram no deserto. Eles pereceram no deserto porque Deus, Ele tem paciência. Deus, Ele tem um tempo para manifestar o poder dele em nós. Mas para que isso aconteça, nós devemos credibilizar. Moisés aqui já estava irado, transtornado com o que estava acontecendo. E no capítulo 18, ele diz, no capítulo 18 de Êxodo: ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas essas coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel e o seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, seu sogro, tomou a Zipora, mulher de Moisés, depois que ele a enviara com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque foi peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, no monte de Deus, onde se tinha acampado, disse Moisés: eu, teu sogro Jetro, vem a ti com tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou e perguntou um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés, deixa eu repetir aqui o versículo 6. E disse Moisés: eu, teu sogro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou e perguntou um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Isso me chamou a atenção.
Isso me chamou a atenção, porque Moisés, vendo o seu sogro, ele se inclinou no chão, em respeito ao seu sogro. Moisés, ele tinha uma liderança, nesse momento, ele tinha uma liderança forte. Ele era o poder, ele era o cara do momento, Moisés. Mas ele, quando viu o sogro, ele se inclinou em sinal de respeito. E essas pequenas coisas movem o coração de Deus. Porque Deus, quando levanta um homem ou uma mulher para um propósito, Deus só leva a efeito quando Deus sentir no coração que a pessoa está preparada. E nesses 40 anos que José ficou ali naquele deserto, juntamente ali na terra de Midian, nessa peregrinação, que ele conheceu a Deus, ele buscou uma modelação no caráter e na personalidade dele. Então aquilo me chamou a atenção de uma tal maneira que eu fiquei assim, estarrecido quando eu li na palavra de Deus pela primeira vez. Porque Moisés se prostrou diante do seu sogro. Então reverenciar a uma autoridade, ela é sublime diante de Deus. Porque Deus olha para nós com um olhar de misericórdia. E nesse momento em que Josué se lançou, se fez presente e que ganhou essa batalha junto a Amaleque e mostrou a autoridade em termos de liderança que Deus estava olhando, e nós podemos constatarmos que a lei de Deus, ela foi feita para que nós pudéssemos entender de que a vontade perfeita de Deus, ela tem que estar moldada em nós. Porque ser fiel no pouco para que no muito nós sejamos colocados, isso representa um equilíbrio em todas as áreas e circunstâncias de nossas vidas, para que nós possamos entender. Porque Moisés poderia desmerecer o valor do seu sogro, mas ele simplesmente colocou essa condição de adorar ao seu sogro de maneira de orgulho, né? É gratificante, na realidade, quando nós vemos um líder que sabe ser líder e sabe respeitar aqueles que estão em sua volta. E nós somos gratos por todas essas maravilhas que Deus nos tem dado. E nessa trajetória, que era de 3 semanas, levou 40 anos. E todos foram enterrados no deserto. E somente Josué e Caleb e suas respectivas famílias entraram na terra prometida, irmãos. E Deus tem terra prometida para todos os seus filhos e filhas. Nós temos que fazer a nossa parte, porque quando Deus começa a fazer uma obra, Ele vai levar efeito. Eu sei que o que Deus começou a fazer nesse ministério, nessa igreja, na minha vida, na minha família, no meu país e em tudo aquilo que Deus nos tem prometido, Ele vai levar efeito. Mas para isso acontecer, nós temos que fazermos a nossa parte, porque para Deus nada é impossível. E nós cremos que o melhor de Deus está por perto de acontecer, e nós vamos cantar esse hino da vitória, porque em breve, não muito longe, mas nós pretendemos regressar ao Brasil e fazer um trabalho ministerial que Deus nos tem colocado em nossos corações. Nesses 2 anos de preparação no monte, nesse tempo que nós estamos vivendo no país, nós absorvemos conhecimentos, experiências, e nós precisamos de colocarmos em prática tudo aquilo que Deus nos tem prometido. Eu vou deixar essa oração em agradecimento a esse momento, esse espaço em que Deus nos tem concedido, e na próxima semana estaremos de volta, porque Deus começou a fazer essa obra e Ele vai levar efeito. E se preparem, porque o melhor de Deus está por vir. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celeste que está no céu, mais uma vez te agradecemos pela Life Church, pelo pastor Steve, por essa oportunidade, pelo Luiz, pela Rocio, e pelo Senhor que está ao nosso lado, nos mostrando que essa nuvem que cobriu o povo, ela vai na nossa frente, que essa tocha, ela vai nos guardando, porque o Senhor é Deus e nós somos servos. Oramos por aqueles irmãos e irmãs que nós temos orado nas redes sociais, que o Senhor possa estar ouvindo nossas orações e fazer efeito no nosso ministério. Oro por todas as mães do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo, que o Senhor possa estar assistindo cada uma delas embaixo da sua proteção, da sua misericórdia, da sua graça, da sua vontade. Obrigado, Deus de Israel, por tudo que o Senhor fez ontem, está fazendo hoje e nos prepara por amanhã, porque o Senhor é Deus e nós somos servos. Essa é a nossa oração por tudo, em nome de Jesus.